Efésios 5, a partir do versículo 22. Me perdoe se eu, às vezes, fizer alguma leitura. Eu estou com uma dificuldade bem grande de visão, preciso usar óculos. Então, as palavras, às vezes, embaralham, juntando com o nervosismo, né, que é clássico. Então, eu vou meditar aqui do 22 até o versículo 33. Eu vim pregar para casais. Não necessariamente casais aqui nessa terra. Mas vim pregar que hoje o Senhor me mandou ministrar aqueles que são casados carnalmente, mas espiritualmente. Do ponto de vista de Efésios 5, é claro que aqui a gente está tratando de casais, mas o que o Senhor ardeu no meu coração é um versículo-chave que tem aqui, que vem falando a respeito da nova aliança. Vamos ler aqui para compreender melhor. No versículo 22, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém, irmãos? Pode assentar. Irmãos, essa palavra ardeu muito no meu coração. Eu, como sempre, sou muito curiosa e eu faço muitas perguntas para Deus. E eu acho que Deus que fica assim, ai, nossa, mas ela é demais, né? Realmente, eu sempre fiz muita pergunta para Deus. Porque muitas questões particulares que eu não compreendia. E olhando esse texto, parece ser um texto, assim, às vezes até muito extremamente machista do ponto de vista do mundo. E a gente entende que a palavra de Deus traz para a gente, tudo que a palavra de Deus expõe é para o nosso bem, é por amor a nós. E muitas das vezes a gente não compreende. Por quê? Porque a gente ainda não está submetido a Deus como deveríamos. E eu vejo o exemplo que Paulo traz nessa explicação acerca dos deveres da mulher como dos deveres do homem, como um exemplo prático daquilo que a gente tem que ser com Cristo, né? O versículo 32 diz: grande é este mistério. E ele está dizendo não necessariamente de um casal carnal casado nessa terra. Não, que ele está dando exemplos práticos de uma vida de casado cristão. Porém, o que ele estava querendo dizer com isso tudo é a respeito desse grande mistério, Cristo e a igreja. E isso ardeu no meu coração e eu fiquei assim, meu Deus, e que mistério é esse? A gente sabe que em todas as cartas de Paulo a gente vê o Senhor, o Espírito Santo usando Paulo de uma maneira grandiosa para revelar grandes coisas que até então, lá atrás, a gente não compreendia muito bem. A gente estava muito limitado à lei. E ele vem destrinchando isso tudo com muita clareza, sendo usado por Deus. E aqui nessa carta, eu fiz muitas indagações a mim mesmo. Tem palavras aqui que eu não entendia, porque na prática, gente, é muito difícil, isso não funciona. Gente, na prática, isso não funciona. Eu falava, isso não funciona, eu tenho dificuldades com isso. E uma das coisas que o Senhor trabalhou muito na minha vida foi a minha vida de casada. Olha, ninguém me merece, tá? Meu marido ali, olha, aquele galardão ali é até maior.
É maior do que todos vocês o galardão dele, porque é muito complicado. Eu sei quem eu sou. A gente tem que ter a consciência de quão mal a gente é e o quanto a gente precisa aprender. E a cada dia se regenerar na presença do Senhor. E a palavra tem esse poder. E aí eu escrevi aqui um esboço um tanto quanto grande, e eu preciso me policiar no tempo, e eu queria fazer um levantamento, irmãos, de algumas reflexões que eu fiz acerca desse texto sobre o casamento. Sobre o casamento. Mas não só do ponto de vista aqui, mas o nosso casamento com o Senhor. Se nós estamos preparados realmente como noiva, ataviada, purificada pelo sangue de Jesus. E aí eu fiz algumas reflexões sobre o casamento aqui. Eu vou estar lendo alguns textos para os irmãos. Me perdoe o excesso de textos, mas sem versículo eu não consigo falar. É a minha base, é a palavra. Eu não quero que os irmãos pensem que eu tirei da minha cabeça, mas eu preciso ler alguns versículos para os irmãos. Não precisem abrir, se quiser, depois eu passo os versículos para os irmãos anotarem, lerem com calma em casa, porque às vezes a gente precisa remir o tempo, então eu vou falar alguns aqui para os irmãos, né? O casamento ele tem que ser para sempre. Ele tem que ser para sempre. Até que a morte os separe. Em Mateus 19, versículos 5 e 6, diz que o que Deus uniu não separe o homem. O casamento, gente, é um conceito eterno. É um conceito eterno. Tanto aqui, quanto no campo carnal, quanto espiritual. Deus não tirou do nada uma lei, uma ordem sobre casamento. Quando Deus criou o casamento, Ele estava colocando ali uma sombra daquilo que Ele quer construir conosco. Essa aliança que Ele quer construir conosco. E o casamento, que é para sempre, ele envolve um relacionamento de amor, né? Em Efésios 5, 25, a gente vê: marido, amai vossa esposa. Em Tito 2, 4, fala assim: ensinai as moças a amarem seus maridos. Então, as mais velhas, as anciãs, devem ensinar as moças a amar seus maridos. E ele envolve também intimidade. Uma proximidade espiritual, emocional e física. A intimidade sexual é também o poder pelo qual os casais devem se multiplicar e encher toda a terra, assim como foi ordenado em Gênesis 1, 28. Então, o poder da multiplicação, declarada em Gênesis pelo próprio Pai, também tem esse poder no casamento, claro, né? Um casal, ele o quê? Se ele se envolver intimamente, tiver relações, ele vai o quê? Vai habitar a terra, vai procriar, enfim. E eu entendo isso, e eu meditando nisso, nossa, eu meditei em tantas coisas, irmão, não dá nem para falar tudo, porque seria um seminário, mas assim, falando a respeito da semente, né, é exatamente aquilo que Deus fez. Deus, na sua infinita misericórdia, revelou o seu amor a nós, e pelo sangue de Jesus podemos ser um com Ele. Ele quer que a gente gere, assim como a mulher tem o poder de gerar, de frutificar. Então, essa semente que Deus põe na mulher, o homem, né, você vê que é o quê? O relacionamento, né, é o quê? É o homem põe a semente na mulher. Vou falar nessa linguagem, tá, irmãos? Né? Tem criança aqui. O homem põe na mulher essa semente. Mas em relação a Cristo e a igreja? Da mesma forma, a palavra de Deus é a semente. E se essa palavra não multiplicar dentro de nós, não gerar frutos, não gerar filhos de Deus, é sinal que nós não estamos nos relacionando de forma adequada com o Senhor. Então, não há uma intimidade. E assim, eu comecei a refletir sobre essas coisas. Ele envolve intimidade, envolve também um relacionamento de altruísmo. Jesus ensina lá em João 15, 13, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua própria vida por nós. E às vezes a gente entra numa relação, por exemplo, a gente se casa, ou às vezes até um noivado, a gente se casa e a gente às vezes quer medir força.
Às vezes, a gente acha tudo muito difícil, sabe por quê? Porque a gente quer fazer a nossa própria vontade. E aí, enquanto, na verdade, a gente vê que Cristo deu a vida por nós, igreja, a mulher, né? Você vê que é maravilhoso isso, gente. É um amor que é diferenciado. Por isso que hoje é muito difícil construir um casamento, se não tiver respaldado na palavra de Deus. Entendeu? Infelizmente, eu costumo falar, casamento sem a palavra de Deus, infelizmente, gente, são raras exceções, mas está fadado ao fracasso. E aí, eu meditando, eu vi esses 3 pontos, né? E o altruísmo é o contrário de egoísmo. E o que mais você vê hoje é egoísmo dentro dos relacionamentos. Eu até escrevi aqui, né? Quantos dizem assim, eu quero casar para ser feliz. Eu vou casar porque eu tenho um sonho de construir uma família, de ser feliz. Tá, ok, você quer casar para ser feliz, você não quer casar para fazer feliz, porque Cristo deu a sua vida por mim e por você. E a gente entra nesses pensamentos totalmente contrários ao verdadeiro amor, o amor genuíno de Cristo. E aí eu comecei a refletir, né? E aí, principalmente, eu vi que isso não pode ser uma aliança, um pacto. Eu vejo o casamento como uma aliança, um pacto. Por isso que o Senhor fala que é até o fim, até que a morte separe. E quando, na verdade, eu caso para satisfazer algo meu, ou, não, até aqui está bom. E começou a errar muito ali, e para mim já não serve mais. Então, isso não é aliança, não é pacto, isso é um contrato temporário que você está firmando. E aí eu comecei a ver que o casamento ele só pode ser construído com essa base, com esse amor, com essa visão. Porque passando disso, o amor vai se esfriar. Vai ter... Gente, eu não tô pregando aqui uma santidade falsa, tá? Problemas existem, casamentos passam por problemas, e isso é normal, porque a gente não está glorificado, tá? Não tem ninguém 100% santo aqui. A gente está em busca da santidade. A gente está em processo de transformação, pela misericórdia de Deus. Mas, se a gente olhar pela palavra, a gente vai ver que em Cristo, se o amor de Deus estiver em nós precisamos entender esse conceito que Paulo fala acerca do casamento. Que ele está botando... Gente, é uma referência, eu achei assim, bem padrão muito alto, porque ele fala Cristo e a igreja. É um padrão altíssimo. Entende por que casamento não é brincadeira, gente? Principalmente eu falo hoje, e isso Paulo estava falando para uma igreja, a igreja de Éfeso. E eu estou falando para a igreja, eu não estou falando para quem não sabe. Deus não vai cobrar do quem não sabe. Ele está falando para quem sabe. Deus, através dessas explicações, por que a gente não deve fazer? Abrir exceções. É claro que cada um, eu costumo falar, né? Examine-se, pois. Eu não tenho nada com isso, é você com Deus. Tá? Mas o casamento é algo divino, eterno, e que não deve ser alterado, aquilo que Deus disse. Porque se você alterar, basicamente, você diz que tem Deus, que você ama Deus, e você faz um pacto e você quebra esse pacto, você acha que Deus se agrada disso? Então, assim, não é brincadeira, gente, é coisa muito séria. Eu comecei a enxergar isso com uma seriedade muito grande. E aí, a aliança ela é para sempre, é um pacto e não um contrato temporário. E aí é por isso que acontece muito divórcio, porque as pessoas querem casar para o quê? Se satisfazer. A pessoa quer casar, às vezes, porque vamos ver o que dá, né? Se não der, a gente mete pé, cada um para o seu canto. É assim a visão, quando na verdade é algo tão sagrado. É por isso que as pessoas estão cegas. Porque se elas entenderem e compreenderem o amor de Deus, essa instituição aqui, chamada família, casamento, conceitos, isso não vai ser tão difícil de ser aplicado. Porque se a gente olhar na ótica espiritual daquilo que Deus quer, fica mais fácil a gente compreender como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, assim, pensando no divórcio, que é uma polêmica muito grande hoje em dia nas igrejas, né, sobre divórcio, meu Deus. Cada coisa que a gente ouve, que a gente vê, que misericórdia.
É falta de Bíblia mesmo. Mas, assim, é claro que tem exceções, como a Bíblia também dá 2 exceções para o divórcio, né? E eu pesquisei e meditei. E, assim, eu trouxe uma pesquisa aqui para os irmãos da estatística do Registro Civil de 2022. É a pesquisa assim, mais recente que eu consegui, onde aponta que de 2021 para 2022 houve um crescimento de 8,6% dos divórcios, chegando a um número recorde de 420 mil. Isso registrado. Né? Então, em primeira instância, foi 81,1%, em primeira instância. E depois, em 2010, entrou ainda em vigor uma emenda constitucional. Eu não entendo muito de lei, não sei falar bonito, tá, gente? Vou falar o que eu pesquisei. Uma emenda 66/2010, que alterou o artigo 226, no inciso 6º, da Constituição Federal, permitindo o divórcio a qualquer tempo, porque antes tinha um limite. Você tinha que ficar, acho que 1 ano casado para depois se divorciar. Então, antes, não poderia se divorciar antes disso. E aí eles botaram essa emenda permitindo o divórcio antes disso. Aí ele fala, né, sem prazos e de forma direta. Não é mais exigida a perquiração do lapso temporal de 1 ano de separação judicial ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Desnecessária ainda a discussão acerca de culpa, bem como irrelevante se uma das partes não deseja divorciar, uma vez que se trata de um direito potestativo. A premissa atual, portanto, é que o divórcio é um direito potestativo, ou seja, incabível é a recusa pelo outro cônjuge. O divórcio terá decretação imediata, bastando a vontade de um deles. Essa emenda foi colocada em 2010. E, curiosamente, nesse mesmo período, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo bateu um recorde e cresce no Brasil, em 19,8% no Brasil. Você vê como o mundo vai de mal a pior. E, de fato, a palavra de Deus já dizia isso, não é surpresa para nós. E vai piorar, irmãos, por isso que isso é segurança para nós, a palavra de Deus. E eu achava, assim, e tem também um dado aqui interessante, que a idade média dos últimos 12 anos, as mulheres elas se divorciavam até 2010 entre 39 anos e os homens em 42. Aí, em 2022, isso saltou para 44 anos as mulheres e 41 os homens. Ou seja, quanto mais velhas, mais maduras, estão se divorciando. Totalmente contrário daquela palavra lá em Tito, que as mais velhas, mais experientes, as anciãs, deveriam ensinar as novas a amar os seus maridos. Olha que incrível, né? Como que é. E assim, eu queria até ler o Tito 2, de 3-4, rapidamente, não precisa abrir. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejais sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Essas têm que ensinar as mais novas a amar os seus maridos. Tem que ser exemplo. Aí você pega uma mulher de... Eu acho que a partir de 40, gente, a gente já apanhou, né? Já era para ter aprendido. Eu penso. Então, assim, a partir de 40, você vai pedir um conselho a uma mulher de 40, quando o índice mostra que a maior parte dos divórcios tem ocorrido nesse período, nessa idade. Isso é muito sério, irmãos. E isso está acontecendo dentro da igreja. Porque, assim, a gente não pode cobrar aquilo que acontece lá fora, porque a palavra diz que vai acontecer. Mas a gente tem que vigiar quando a gente vê isso, acontecendo assim, dentro da igreja. Mas a questão, ela é além da idade. É o verdadeiro compromisso, que é gerado pelo amor. Então, assim, até, não estou me sentindo mais feliz, não estou mais satisfeita. Ele é assim, ele é assado, não serve mais para mim. E aí, o compromisso que gera amor. E eu vi lá que Deus odeia o divórcio. Depois desses dados todos, a gente vê que a palavra de Deus fala o quê? Deus odeia o divórcio. Em Malaquias 2, versículo 14, 16, ele fala lá, né?
E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel com a sua mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. E essa deslealdade, eu até vejo que não é só em relação a outra pessoa, o interesse por outra pessoa, mas o adultério, ele já começa no coração, quando a gente coloca nós mesmos à frente do outro. Esse adultério, ele começa aí. Os nossos interesses, as nossas satisfações ou insatisfações. Eu vou explicar melhor por que eu cheguei a essa conclusão. Vamos aos textos. Então, irmãos, lá em Hebreus também, capítulo 13, versículo 4, eu vou ler a Nova Versão Internacional, porque eu achei melhor. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Jesus explica que por causa da dureza do nosso coração do homem, foi concedido o divórcio na lei mosaica, mas não pela vontade do Pai. Isso está escrito lá em Mateus 19, 3, 9, quando os fariseus tentam pegar ele, porque eles querem qualquer motivo para poder repudiar a mulher. E Jesus, ele explica muito bem isso, dizendo que, olha, isso foi dado a vocês por causa da dureza de coração de vocês. Entenda que tudo parte daqui, não é só uma prática, parte daqui. Nosso ego, nosso eu, o nosso egoísmo de pensar que eu não estou me sentindo feliz, enquanto você não está preocupado se o outro está feliz. Não busca reconciliação. E aí a gente vê os motivos por que Cristo diz isso lá em Mateus, Abrindo um parênteses aqui, irmãos, eu vou deixar isso com muito cuidado, porque isso é um assunto muito sério. E a gente falar assim de forma leviana não é legal. Eu vou abrir um parênteses, porque eu sei que tem muitos irmãos divorciados, e até que casaram novamente, tá? E quem sou eu? Eu não estou aqui para julgar nenhuma situação, eu não vim aqui para isso, o Senhor não me colocou aqui para isso. Mas tem lá em Atos 17:30, fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, irmãos, eu julgo esse entendimento muito necessário. Deus não leva o tempo da ignorância. É claro que lá atrás, gente, eu fiz tanta besteira também. Eu quase me separei do meu esposo. Meu testemunho, meu desejo na época era separar, porque eu era esse tipo de pessoa que eu falei aqui. Eu era talvez religiosa, eu conhecia os evangelhos, mas eu não conhecia ainda a verdade. Eu não fui confrontada verdadeiramente com o amor de Deus. E isso começou a mexer minhas estruturas por dentro. Porque o amor de Deus, gente, a palavra, o evangelho, tem que colocar luz nas trevas. Se tem pecado, tem que colocar luz no pecado. Porque se isso não acontece comigo, com você, me desculpe, irmãos, nós não estamos em Cristo, nós não conhecemos o amor de Deus. E isso, eu fui muito impactada com essa palavra. Sabe aquela, eu me considero, isso não é a falsa humildade, mas eu me considero a pior. Porque eu sei do meu coração, eu não sei do coração de ninguém, mas eu sei do meu. Eu sei os pensamentos que vai na minha cabeça. Por isso que eu falo, é de dentro para fora. Esses adultérios, essas separações, elas não acontecem porque às vezes ficou com outra pessoa, sabe? Porque isso é só uma questão prática. Mas e a intenção do nosso coração, que é o que mais Jesus fala? Sabe? E isso eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu abro esse parênteses para os irmãos que são divorciados, que casaram de novo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas, amados, sabendo a palavra, vigia, para que isso não aconteça mais. Porque Davi, quando cometeu o adultério, desde quando ele cometeu o pecado, nunca mais a espada saiu da casa de Davi. Vigia com isso. Porque a importância do casamento é tão grande para Deus, porque tem um significado. Se você mudar isso, é como se espiritualmente você estivesse mudando a ordem das coisas que Deus fez, que Deus planejou.
Isso é muito sério. E o casamento é para a gente viver em uma só carne, né? Como diz a palavra, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Lá em Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 17 fala: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Eu li esses dois textos, que é da parte carnal e da parte espiritual. E Paulo fala em 1 Coríntios, ele está falando ali em 1 Coríntios 6 sobre a unidade de Cristo pelo corpo. Olha que coisa linda. Cristo e a igreja, a unidade do Senhor Jesus no corpo. Quando você é inserido no corpo, quando você se submete ao cabeça, né? Ou seja, Deus só pode habitar em mim, em sermos um só espírito por intermédio de Jesus, se em mim, veja bem, gente, não estou falando de prática, meu coração, dentro de mim, não houver prostituição, não houver adultério, porque Deus é santo e na prática do pecado, Deus não pode habitar, nem em mim e nem em você. Deus nos trata, mas se não houver em nós uma mudança genuína, uma regeneração, uma verdadeira conversão, Ele nos entrega as nossas próprias concupiscências. Romanos 1, 21, 25. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Entenda que nós, é uma adoração a nós mesmos, né? Eu não estou feliz, não estou me sentindo bem. Aí cadê a cruz? Cadê o negar a si mesmo? Cadê amar com o amor de Cristo? Isso tudo começou a martelar dentro de mim já há um bom tempo, esse texto aqui. E aí, irmãos, por isso que às vezes no evangelismo a gente vê muito assim, né? A gente vai falar de Cristo, eu pelo menos me deparei muito. Não, mas Cristo habita aqui no meu coração. Não, eu tenho Jesus no meu coração. No evangelismo, o que mais a gente se depara é com isso. A gente começa a falar, não, mas eu tô doido, eu tenho Jesus aqui. Mas aí eles enganam a si mesmos. Como diz a palavra, enganam-se a si mesmos. Deus não pode ir contra a sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em Números 23, 19 está escrito isso. Viver em harmonia, numa só fé, numa só carne. Viver em harmonia, numa só fé. Como isso também pode ser se a gente entra num jugo desigual? Se tem tanta gente que diz que acredita em Deus, que está vivendo o Evangelho, que tem um compromisso com o Senhor, mas vai buscar lá fora. Vai buscar lá fora, entra em jugo desigual. Como é que você vai viver essa harmonia do Evangelho, essa mesma fé? Como é que você vai ser um só com essa pessoa? Estranho, eu não consigo enxergar isso, se não for pelo amor de Deus. É claro que há situações onde a gente, Deus não leva o tempo da ignorância, tá? Então você precisa orar. Num relacionamento onde um é cristão, o outro não é, Paulo aconselha o quê? Ore. Fique ali. Sabe por quê? Porque pode ser que o Senhor trabalhe naquele coração ali. Aquele coração ali, eu sou testemunha disso. Eu fui primeiro. E olha, Deus foi tão misericordioso comigo que me deixou só 6 meses orando. Deus é muito bom, muito maravilhoso. Clamando. E eu clamava mesmo, eu dava uma de maluca. Eu ia lá, profetizava, botava a mão no travesseiro. Vai ser seu, vai ser teu servo. Ele trabalhava à noite, né? Então, às vezes a gente ficava dias sem se ver. E eu já estava, graças a Deus, já estava na igreja.
tinha me convertido, e eu todos os dias eu ia lá, eu profetizava, eu orava, eu ficava a madrugada toda falando com Deus, nem aquelas pentecostais malucas, né? Eu sempre fui muito assim, né? Fervorosa, mas não no sentido espiritual, mas é meu jeito, é o jeito que eu falo. Você vê que eu falo alto, eu gesticulo. E eu pedia muito ao Senhor, Senhor, quebrando o coração, converta, mostra a Ele a verdade, do meu jeito, ainda na minha meninice, porque eu ainda estava na minha meninice, caminhando, né? Não que eu seja melhor hoje, mas hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor me abriu muito mais os olhos para o Evangelho. E em 6 meses, tanto é que eu me batizei primeiro, 3 meses depois foi ele se batizar. Então, assim, a gente precisa ter paciência e a gente precisa insistir, que nem lá no Evangelho fala, tá? Principalmente quando se diz da vontade de Deus. É da vontade de Deus que todas as pessoas se convertam, se volte para Ele. E aí, irmãos, por isso que há um engano muito grande entre nós, porque não compreendemos o amor de Deus e o Evangelho. Quando esse Evangelho realmente arder no coração da pessoa, e fica impossível ela não ser confrontada com essas questões. O amor vem do marido para ela o reverenciar. Lá em Efésios, no último versículo me chamou muito a atenção, porque Paulo falou assim: assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como a ti mesmo, e a mulher reverencia o marido. Veja que Paulo não fala assim: ô mulher, tu tem que amar teu marido. Ele não fala. Ele não fala dessa forma, ele usa a palavra reverenciar. E aí eu fiquei encucada com isso, gente. Eu fui lá pesquisar, eu falei, não é possível. Eu falei, como assim reverenciar? Eu fiquei me perguntando. E aí, irmãos, o texto deixa o amor da mulher para com o marido implícito. Ele expõe ali o amor do marido pela mulher, mas da mulher pelo marido ele deixa implícito na palavra reverenciar. Por isso que me inculcou, eu tive que pesquisar. Reverenciar, gente, eu fui pesquisar nos dicionários, enfim. Ele tem a ver com um temor associado à autoridade, poder e santidade. Aí pronto, né? Aloprei. Falei, que é isso? Como assim? Autoridade, poder e santidade. Esse mesmo termo é usado para temor do Senhor. Lá em Provérbios 9:10, é o mesmo significado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santa prudência. É o mesmo significado. Eu pesquisei, reli, é o mesmo significado. Provérbios 9:10. O temor do Senhor. Aí eu fiquei encucada com isso. Eu falei, meu Deus, o quê? Eu tenho um semideus em casa? Fiquei pensando nessas coisas. O temor do Senhor reverencia. Eu fui pesquisar o que é o temor do Senhor no sentido mesmo hebraico, tá? Lá de trás. Reverencia moral, visto como uma qualidade positiva pelos seus atributos. Esse temor reconhece as intenções, ou seja, o seu amor, é produzido pela palavra de Deus em conhecer como sábio. Então, o significado desse temor ao Senhor não é medo. Não é medo. Eu lembrei lá na... Claudinha está aqui, né? Nós estudamos Provérbios, eu peguei o final, né? Mas aquele capítulo 31, no Dia das Mulheres, marcou acho que a vida de muita gente, né? E assim, lá em Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, Provérbios 31, 23, fala assim: seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Veja bem, essa mulher, ela é virtuosa, mas olha a qualidade do marido dela. Não é qualquer um, não. Ele é sábio. O ancião tinha que ser sábio. E aí, encaixa certinho nesse sentido do temor do Senhor, né? Em sabedoria, em conhecer,
né? Nas qualidades e atributos positivos. Não é um marido que espanca a mulher, que ofende a mulher, que trata a mulher. Ele é um provedor, ele é sábio, ele instrui a mulher na palavra, como em Efésios está falando, que é para ser. Todos esses atributos eu enxerguei. E aí, lá em Provérbios 14:1 fala: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. E por muito tempo eu fiquei com esse versículo na minha cabeça, há anos, esse versículo vem martelando na minha cabeça, e eu me achava assim: Senhor, eu nunca vou conseguir ser essa mulher. Eu nunca. Como eu vou ser uma mulher sábia? Eu não chego nem aos pés, porque quando você lê lá Provérbios, você vê os critérios para ser uma mulher virtuosa, sabe? Eu falei: Jesus, estou muito longe disso. Mas aí também eu comecei a meditar nisso e compreender que o Salomão, ele fala de uma mulher que ele tem, mas olha a característica do marido dela. Você entende, gente, o que é ser um só? Em unidade? Não basta um. Tem que ser um exercício dos dois, cada um exercendo as suas funções, como o apóstolo Paulo fala aqui. É cada um exercendo. Deus fez tudo perfeito, gente. A gente que estraga tudo. Se a gente tiver essa consciência, vai ser eterno. Ou até que a morte os separe. Mas vou chegar lá nessa parte. E aí, eu vi que a mulher, ela pode ser sábia, mas se ela não for instruída primeiro na palavra, ela não vai ter sabedoria, porque a sabedoria consiste na palavra de Deus. Porque só é possível edificar uma casa, ouvem mulheres, ouvem homens, se houver um fundamento, um alicerce. E na minha casa, esse fundamento, alicerce, tem que ser primeiro Cristo e depois o meu esposo. Porque se ele não for alicerce e fundamento, essa mulher não consegue edificar nada. Por isso que ela é tola. Ouviu, maridos? Precisam ser alicerce e fundamento. Ninguém edifica nada se não houver um alicerce. O primeiro vento vai bater, vai derrubar. E é isso que acontece nos casamentos. E é isso que acontece com a gente, com Deus. O nosso relacionamento da igreja com o Senhor é a mesma visão. Precisa ter uma base, um alicerce. E a base e o alicerce é o entendimento da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Se eu não compreendesse isso pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo, eu continuaria questionando e me achando certa, quando na verdade eu estava pecando. Né? E a gente precisa buscar o conhecimento na palavra de Deus. E isso me despertou bastante. E então os maridos, eles precisam exercer as suas funções, sejam um provedor, assim como Cristo é. Amem suas esposas. Preguem a palavra de Deus para as suas esposas, instruam ela na palavra. Vocês são sacerdotes, têm autoridade dentro de casa. Não deixe essa função para ela, porque Deus fez tudo perfeito. Há coisas que a mulher não suporta. A mulher não tem alicerce. A mulher não vai conseguir. Se vocês amam ela, façam isso como Cristo faz pela igreja. E mulheres, não vou deixar barato para vocês, não. Reverencie. Reverencie. O que é reverenciar? Não é amar? Não é amar. É claro, eu expliquei aqui que reverenciar não é medo. E sim, consiste sim em amor. É por isso que existem lares destruídos, os papéis invertidos. Isso uma grande arma de Satanás. Como reverenciar é o mesmo que o temor ao Senhor, entendam que isto não é medo, é amor. Por isso Paulo usa esse termo para explicar como parte desse amor. Lá em 1 João 4,18, fala que o amor lança fora todo medo. Então, como pode? É por isso que quando as pessoas têm medo do inferno, elas não aprendem a amar Deus. Que enquanto elas tiverem medo do inferno, elas precisam ser constrangidas pelo amor de Deus e compreender esse amor tão grande. Porque se elas entenderem isso, elas vão reverenciar, elas vão temer o Senhor, elas vão amar o Senhor. E por causa dessa deturpação do Evangelho, dessa falta de compreensão, de muita gente pregar heresia, muitas pessoas não conseguem ainda compreender esse amor.
não conseguem ser impactadas pelo poder do Evangelho, que é poder, poder, uma explosão, vem da palavra explosão, tem que dar um impacto, tem que causar regeneração. E se a gente não vê isso, a gente vê pessoas que falam que amam a Deus, que estão na igreja, parecem uns robôs, acham que o quê? Bater o ponto na igreja vai te levar para o céu? Está com medo do inferno? Você não entendeu nada do Evangelho, você precisa ser confrontado e visitado por esse amor de Deus, mas para você fazer isso, você precisa compreender. Eu não compreendia, mas eu passei a clamar a Deus: Senhor, abre os meus olhos. Se você tem um pinguinho de temor, você vai fazer isso. E aí, irmãos, as características do marido e suas qualidades, boas intenções devem ser exaltados por sua esposa, porque se só enxergamos defeitos, é porque certamente o problema está em nós. Se você só vê defeito no seu esposo, é porque o problema é você, minha irmã. Você me perdoa, eu vou ter que falar isso hoje aqui. E assim é o contrário. O temor, essa frase me impactou muito, mas eu pesquisei sobre isso. O temor restringe o pecado. Sabe o que restringe o pecado? Não é o medo, é o amor. É o amor. Estudando e meditando isso. Em Isaías 59, 2, fala: mas as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, até que a morte os separe. Você sabe o que separa? Essa palavra, né? Pela morte de um cônjuge haveria a separação. No campo espiritual, o que nos separa de Deus é a morte, pelo pecado. O pecado causa divisão, separação entre o homem e Deus. Então, Deus não botou isso, essas leis de que só o marido só pode, a esposa, o marido só pode se separar se houver a morte, porque é um dos critérios para a separação, a morte de um dos cônjuges ou o adultério. Mas se morrer, separar, por quê? Porque gente, o salário do pecado é o quê? Isso nos traz separação de Deus. E aí, irmãos, Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. O pecado é a própria antítese da sua natureza. O salmista descreve o ódio de Deus pelo pecado desta maneira: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Salmos 5:4. Deus odeia o pecado pela simples razão do pecado separar ele de você, de mim. Deus odeia o pecado porque nos escraviza e eventualmente nos destruirá. Deus odeia o pecado porque diminui o nosso amor por ele. Deus odeia o pecado porque ele é santo. A santidade é o mais exaltado de todos os seus atributos. Isaías 6:3 e Apocalipse 4:8. A sua santidade satura totalmente o seu ser e sintetiza a sua perfeição moral, a sua absoluta liberdade de qualquer tipo de mácula. Salmos 89, 35, 92, 15 e Romanos 9, 14. Reino dividido. Eu lembrei de reino dividido lá em Marcos 3, 24, 25. E se um reino se dividir contra si, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si, tal casa não pode subsistir. Reino dividido. Que se dane ele. Que se dane ela. Não são um. Reino dividido. Vai subsistir? Assim é o pecado também na nossa vida. Não tem como nós ficarmos com o Senhor. Porque vai causar separação, divisão. O pecado traz divisão. O pecado, ele traz morte, ele traz divisão. Ele traz destruição nos lares. E Deus nos criou para vivermos eternamente com Ele. A morte não fazia parte do seu plano inicial, porque Deus é santo. Ele não pode habitar no meio de pecado. E esse rompimento do pecado quebrou a primeira aliança. E aí
Curiosamente, são 8 alianças bíblicas. 8 alianças bíblicas. A do Éden, Adão, Noé, Abraão, Moisés, terra de Israel, a davídica e a nova aliança. 8, infinito. Eu fiquei pensando nisso. 8 alianças, infinito. Deus é eterno. E os textos de Jeremias 3 e Malaquias 2 mostram um povo que havia se afastado de Deus. E a gente sabe que no Éden houve essa quebra de aliança, o pecado entrou na humanidade. E depois disso, claro que aconteceu várias situações, teve a questão lá em Noé, do dilúvio. E Deus está sempre misericordioso, amoroso, dando chances para a gente. Porque Ele não quer romper uma aliança. Não é esse o projeto de Deus original. E por causa do pecado, Deus dá carta de divórcio ao seu povo. Lá em Jeremias 3, no versículo 6, 8 e 11. Eu vou meditar aqui rapidamente. No versículo 6, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde e ali andou prostituindo-se. E aí vou seguir a sequência para não quebrar o entendimento. E eu disse, depois de que fizer tudo isto, voltará para mim, mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá, ou seja, a falsa. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou, isso é muito forte, irmãos, marca aí 11. A rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. O ímpio, pode ser que ele seja melhor justificado do que você e eu que estamos aqui todo dia ouvindo o Evangelho. Estamos agindo falsamente com Deus. Claro que aqui está falando para aquela situação, Reino Norte, Reino Sul, Judá, Israel, mas isso eu trago para a interpretação dos nossos tempos, ajudar a representação ali. Claro que não todo é a igreja do Senhor. Mas futuramente, ali seria o quê? A igreja que está agindo falsamente e aquela que já abandonou há muito tempo. Por isso que Jesus fala, né? Haverá menos rigor para Tiro e Sidom, para Sodoma e Gomorra. Eu lembrei desses versículos. E aí ele fala de um divórcio que ele fez com o povo ali, mas não foi o Senhor que divorciou, foi o povo que abandonou Deus. Entendam, irmão? Não era Deus que queria se divorciar, não. É porque Deus, claro, Ele é santo, Ele não pode habitar no pecado. O povo estava em pecado. E eles não se arrependiam. E aí, olha o que isso deu. Olha o que isso deu. Vou acelerar aqui por causa do meu tempo. E aí, depois disso tudo, de Jeremias, que Deus dá carta de divórcio ao povo, lá em Malaquias 2 também, quando Malaquias ele profetiza para aquele povo lá que está em pecado, ele fala de sacerdotes, mas nós somos sacerdotes. Sabe? A tipologia ali é para eu e você, povo de Deus, sacerdote. Não é só para a figura religiosa do sacerdote. E aí, irmãos, no final disso tudo, Deus se divorcia. Em 1 Pedro 2, 9 e 10 fala, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Deus expõe toda a podridão do povo quando estavam desviados, mas mesmo assim, com a sua infinita misericórdia, promete restaurar mediante o arrependimento. Se os irmãos puderem meditar em Jeremias 3, vão entender isso melhor. Deus nos ama e quer que nos arrependamos e voltemos a Ele. Ele declara em Jeremias 3, olha que coisa linda, gente. Eles dizem, se o homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tomará ele outra vez para ela, se não poluirá a toda aquela terra. Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Aí olha o que Deus pede no 13, somente reconhece a tua iniquidade e transgredistes contra o Senhor teu Deus. Deus só quer arrependimento, irmãos. Deus só quer que nós nos arrependamos. Só é possível nos arrepender se nós nos atentarmos à palavra de Deus. O poder do Evangelho consiste nisso. E Deus perdoa se nós nos arrependermos, mas o povo não conhecia ainda a Deus e não o adoravam em espírito e em verdade. Pela lei, sabemos que a lei não salva. Romanos 8, 3, 4 diz, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabemos que também a lei condena e adultera a morte. E como Deus poderia resolver essa situação? Deus se divorciou do povo. Não tinha mais como. Ele não podia aceitar aquela imundície. E aí, o que Deus vai fazer? Em Provérbios 17:15 fala que Deus, sendo justo, precisa punir o pecado. Quem condena o justo e absolve o ímpio, a abominação é para o Senhor. Ou seja, Deus não pode ir contra a palavra dele. Como é que ele ia justificar a sua esposa, a igreja, se não a matasse? Nós estávamos perdidos, nós merecíamos a morte. Era isso que nós merecíamos. Nós estávamos impedidos de uma nova aliança, porque a lei falava o quê? Adúltera. O que tinha que acontecer? Ela tinha que ser apedrejada. Em 1 Coríntios 7:39 fala, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo pelo seu marido, que o seu marido vive, mas se faleceu o seu marido, fica livre de casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Duas hipóteses, morte do marido ou abandono para justificar. 1 Coríntios 7:10 diz, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem a mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Foi isso que aconteceu lá em Jeremias. Não foi Deus que quis pedir o divórcio. Foi ela que se apartou dele. Foi a igreja que esqueceu de Deus, que se apartou da sua lei. E Deus não tinha outra alternativa, porque ele não é um homem para que minta. A palavra dele tem que ser cumprida. A esposa o abandona, em Jeremias 3:7. Esse versículo me marcou muito. Porque Deus deu carta de divórcio ao seu povo. Por quê? Porque o povo o abandonou. Ele quis perdoar. Em Jeremias 3, Deus chama o povo. Deus chama. Mas o povo já estava corrompido. Mas o perdão, mediante o arrependimento, restaurou a aliança que nós quebramos. Nós quebramos essa aliança, não foi Deus.
O Senhor, na sua magnificência, onisciência, declara que desde antes da fundação do mundo havia preparado a absolvição. Fomos absolvidos da culpa do pecado. Cristo pagou nossas dívidas. Em 1 Pedro 1, 19 a 20 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor a vós. Foi por amor. 2 Coríntios diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, porque nele fôssemos feitos justiças de Deus. Entende, irmãos, que Deus não pode ir contra a palavra dele? Ele preparou um plano perfeito antes da fundação, para que você e eu alcançássemos a salvação nele. Isso é maravilhoso, irmãos. A palavra, lá em 1 João 2,3, fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação, na tradução do termo hebraico, kapar, e do vocábulo grego, elasmo, os quais são traduzidas por cobrir, expiar, reconciliar, propiciar, pacificar. Foi isso que Cristo fez na cruz por nós. Tanto a expiação como a propiciação refere-se à remoção da culpa, mas a rigor, expiação diz respeito a um objeto, o pecado, enquanto a propiciação focaliza mais exatamente a atenção no relacionamento, a pessoa com Deus. E esse foi o plano maravilhoso que o Senhor preparou para nos resgatar das trevas da morte, da separação eterna com Ele. Cristo na cruz. Não foi Ele que rompeu a aliança. Foi nós que não fizemos uma aliança, um pacto verdadeiro, porque estamos como a leivosa Judá, a falsa. E é como se o pai falasse para o filho assim: vamos criar eles, mas vamos dar livre-arbítrio, sabe por quê? Porque eu quero que eles aprendam a amar com o meu amor. E é isso que eu enxergo no lar, no matrimônio. Amar com o amor de Cristo. E só é possível entender esse conceito, irmãos, porque, como eu dizia, na prática eu não entendia. Mas só é possível entender esse conceito quando nós conhecermos o verdadeiro amor de Deus, o amor sacrificial, um amor perfeito, um amor incondicional. Ou seja, não é se eu gosto ou não gosto, sabe? Esse é o verdadeiro amor a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. João 3,16. E lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, estou encerrando, Paulo vai falar a respeito do amor, o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor genuíno de Deus, está lá. Podem anotar e meditem. E esse amor só é possível nós, como esposa ou como maridos, exercermos dentro do nosso lar, daquilo que Deus instituiu, debaixo das ordenanças do Senhor, se nós compreendermos esse amor. Porque muito distante de mim conseguir, mas Deus os capacita, Deus me capacita todos os dias. Se você se arrepender, se você estiver aos pés da cruz, se você clamar, Deus restaura, Deus cura, Deus salva, Deus livra. Eu sou a prova disso. Meu casamento não é perfeito, não é perfeito. Tem uns arranhos de vez em quando, isso é normal. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus, porque hoje, pela misericórdia de Deus, eu fui despertada para isso. Senão o meu casamento certamente nem mais existiria. E Deus revelou o seu amor, a sua grandeza, uma aliança que Ele quis construir conosco, para que nós entendêssemos que tudo que Ele faz é bom para nós. É desse jeito que dá certo, sabe? É tão fácil. Às vezes o que é tão difícil para a gente, mas se a gente olhar pelo ponto de vista espiritual, o Espírito Santo te revela. O Espírito Santo fala com você. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra e dizer que o grande mistério que Paulo fala de Cristo e a igreja, o plano de salvação, tudo que Deus fez por nós e nos constrangeu com esse amor incondicional, isso precisa
não só ser entendido, mas praticado na nossa relação com Deus, uma relação bem estreita, bem íntima, uma relação de amor e não de medo. E isso também pode ser estendido ao nosso lar, se nós chamarmos Cristo para ser o centro do nosso casamento, Cristo para ser o centro da nossa família, do nosso lar. Amém, irmãos? Então é isso que eu queria falar. E a Deus toda a glória. Tinha muito mais para falar, mas não dá tempo. Então, a Deus toda a glória. Eu quero orar com vocês agora sobre isso, para que o Espírito Santo, o tempo que me faltou, ou a clareza que me faltou, que o Espírito Santo traga no íntimo de cada um. Como eu estou falando, eu não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu. Mas, como o apóstolo Paulo fala, cada um julgue-se a si mesmo, mediante a palavra de Deus. Porque nós devemos tomar muito cuidado com as orientações que é passada na palavra. Não é um achismo de Deus, não é um protocolo, não é nada disso. Mas isso tem um valor eterno de sangue. É um valor precioso para Deus, por isso que Deus contempla tanto o casamento e por isso que a família é tão atacada, por isso que os lares são tão atacados, por isso que está tudo trocado, não é à toa. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, meu Pai, eu te dou graças, Senhor, por essa palavra, Senhor, por esse entendimento, Pai, por esse grande e maravilhoso mistério, Senhor, que é o mistério da salvação, é o mistério do amor. Porque a salvação, Senhor, não há nada que eu possa fazer para ser salva, Senhor. Não há nada. Eu não posso. O Senhor, sim, pagou um alto preço na cruz e eu não posso fazer nada para ser salva. E isso me constrange, Senhor. Senhor, coloca mais amor no nosso coração por Ti, Deus. Mais amor, mais temor. Não temor de medo, como muitos pensam, Pai. O Senhor nos chamou para sermos amigos, Deus. Ó, Pai, o Senhor nos chamou, Senhor, para ser servos, mas nos chamou para ser amigos. Restaura o nosso coração, restaura o nosso altar, Pai. Restaura o nosso entendimento, Pai. Não deixa, Deus, o inimigo causar confusão, Senhor. Distorcer aquilo que o Senhor pôs, Senhor. Aquilo que o Senhor criou, Pai. Não deixa o inimigo distorcer, Pai. Restaura lares, restaura casamento, mas, sobretudo, Senhor, restaura a nossa aliança com o Senhor. Restaura, remove, Senhor, a divisão do pecado, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos nos achegar, porque o Senhor já fez essa obra na cruz. O Senhor, antes da fundação, Senhor, da terra, o Senhor já tinha feito por amor de nós, Pai. E nós, muitas das vezes, não entendemos ou queremos entender do nosso jeito, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós venhamos a Te amar, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade, que venhamos a ter uma verdadeira aliança, Pai. E se porventura, Senhor, a gente pecar, a gente errar, Senhor, não se aparte Teu Espírito de nós, Pai. Nos convença do erro, do pecado, Pai. Restaura, Senhor, as nossas alianças quantas vezes for preciso, Pai. Não deixa, Senhor, o inimigo das nossas almas nos destruir o nosso lar, Pai. Mas guarda-nos na Tua palavra, guarda-nos em Ti, Senhor, porque em Ti temos segurança, Pai. Na Tua palavra sentimos segurança, Senhor. A Tua palavra é proteção, é escudo, é broquel, Pai. Que a Tua palavra seja viva nos nossos corações, Senhor. Que ela, Senhor, que ela nos esconda, Pai, no Teu esconderijo, Senhor, porque sem entendimento, Pai, sem entendimento, nós estamos propensos ao tropeço, Pai. Que venhamos a ser diligentes, prudentes, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todos nós, Senhor. Eu coloco cada um diante de Ti, Senhor. E aquilo que eu não consegui esclarecer, Espírito Santo, esclarece no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém.